Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ReciclaCast. O podcast, como eu costumo dizer, que conecta você aí com todas as informações e inovações da reciclagem. E hoje, mais um dia, mais um episódio, estamos em uma das cooperativas maiores em São Paulo, a cooperativa Vira-Lata. Hoje não é somente um bate-papo sobre comercialização, mas é um bate-papo onde nós vamos falar mais uma vez sobre superação, sobre contato com pessoas, sobre o comércio da reciclagem que estamos enfrentando agora. E eu quero receber com muita alegria, com muita satisfação, como em todos os podcasts, o presidente desta cooperativa, o senhor Wilson. Wilson, seja muito bem-vindo a esse podcast, tá? Que você possa sentir a vontade mesmo da gente conversar. Obrigado, é uma satisfação muito grande. Quero agradecer a Biri por essa oportunidade da gente falar um pouquinho dos nossos trabalhos. E mês de maio agora o Vira-Lata completa 28 anos. 28 anos de muita luta, lutando pela preservação do meio ambiente, geração de trabalho e renda, educação ambiental e inclusão social. Estou à disposição. É isso daí. Sr. Wilson, para a gente começar, como iniciou a cooperativa Vira-Lata? Tá, a cooperativa iniciou como associação em maio de 1998. É um grupo de pessoas da comunidade católica, da comunidade eclesial de base, juntou e pensou, naquela época era a campanha da fraternidade, o tema era sobre o desemprego. E a ideia era a gente criar um projeto que ajudasse a combater o desemprego, muita perfeição, né? Então 3 pessoas iniciaram e de forma gradativa o projeto foi ganhando espaço, foi crescendo com o apoio da comunidade local, inicialmente algumas parcerias, né? Muitas dificuldades no início, você imagina, 28 anos atrás, mal nós conseguíamos comercializar as coisas. Não tínhamos equipamento, não tínhamos sede, funcionamos no salão da igreja e aí fomos crescendo, fomos correndo, fomos andando e trabalhando muito e estamos crescendo cada vez mais. Muito bom. Sr. Wilson, quantos cooperados trabalham aqui hoje? Então hoje são 62 cooperados, né? A maioria são mulheres. Só mulheres. E além desses 62, a gente atende também os catadores avulsos, né? São 131 catadores que a gente atende em diversas regiões da cidade de São Paulo. Então, peraí. Tem os catadores que são cooperados e aí depois você tem esse grupo de catadores informais, né? Avulsos, que a gente compra o material deles a preço justo, né? São 131. Total dá em torno de 190 pessoas. Então, esse preço justo é o preço do mercado de hoje. Então vamos imaginar o seguinte, se a gente vende a PET a R$3, a gente vai pagar para ele a R$2,50, de R$2,20 a R$2,50. A margem nossa é muito pequena. Por quê? Porque isso faz parte do projeto da Fundação Banco do Brasil junto com o Vira-Lata, que é o catador valorizado. Você valoriza o catador como dando melhores condições de trabalho para eles, melhores condições de vida, através da comercialização justa, com preços justos. Bacana. Agora, Wilson, existe uma diferença, né, pela experiência sua, do depósito de reciclagem da cooperativa de reciclagem. Sim. Como é essa diferença? Na verdade, eu sempre digo que hoje todo mundo está trabalhando para ajudar a preservar o meio ambiente. Então você tem os cateiros, você tem os aparistas, você tem os depósitos, tem as cooperativas, você tem a associação e os catadores avulsos. Lógico que cada um trabalha de acordo com os seus princípios. Então, por exemplo, a cooperativa não tem lucro, ela tem a retirada. Então, tudo que é comercializado da cooperativa é revertido para os catadores, que são trabalhadores da cooperativa. Nos depósitos sucateiro é diferente. Normalmente é uma limitada OSA. Ele tem um patrão e ele vai contratar pessoas para trabalhar. O mesmo trabalho que a cooperativa faz, eles também fazem, mas com relações diferentes. Nós não temos CLT, nós somos autônomos. Já esse pessoal, eles trabalham na base do CLT, né? Por aí. Entendi. E como que funciona um dia típico aqui na cooperativa? Entrada, saída, como que é feito o processo? Tá, bom, a cooperativa nós temos gente aqui 24 horas, trabalhamos de segunda a sexta.
das 7 às 5 da tarde, e fim de semana também. Fim de semana eu trabalho em regime de banco de horas, né? E onde as pessoas vão fazer coleta nos bares, restaurantes, estabelecimentos e tal. Durante a semana as pessoas chegam, né, todos cooperados, chega aqui em torno de 20 para 7, vão se trocar, pegar seus EPIs e cada um se dirige aos seus postos. O pessoal da esteira, da prensa, do vidro, os ajudantes que vai sair para fazer coleta seletiva, o empilhador, né, o pessoal que controla o acesso, o pessoal do escritório. São diversas atividades, cada um se encaixa. Continua trabalhando normalmente, né, quando dá 9 horas, 9h15, para o intervalo de 15 minutos, volta 9h30, depois vai até meio-dia e meia. E depois, meio-dia e meia para o almoço, depois volta 1h30 e vai até 20 para 5. Esse é o nosso dia a dia. Claro, caminhões chegando para descarregar, caminhões chegando para levar carga, visitas, assim como vocês hoje gentilmente estão aqui. Empresas para vir conhecer a cooperativa, escolas que traz os seus alunos para conhecer. Ou seja, você tem assim um conjunto de pessoas da sociedade civil que vem conhecer, empresários, governo, né, e outras cooperativas que normalmente vêm conhecer aqui a nossa experiência, né? Entendi. Falando em cooperativa, falando em reciclagem, quais são os materiais que recebem no dia de hoje dentro de uma cooperativa? Bom, no nosso caso aqui, tem alguns materiais que a gente não recebe. Isopor, aqueles plásticos laminados a gente não recebe. O restante, recebemos todos os materiais. Papéis, plástico, alumínio, sucata ferrosa, vidro, né? Então, e por que a gente não recebe esses materiais que eu disse anteriormente? Porque eles não têm colocação no mercado. Não adianta eu pegar esses materiais, fazer fardo e a gente não conseguir comercializar. Ou se compra o preço tão insignificante que para a cooperativa não compensa separar esse material. A gente acaba mandando para o aterro sanitário. Então, os materiais que não são classificados e não têm comercialização, Sim. vocês mandam para o aterro sanitário. Porque assim, a gente parte do princípio que o material tem reciclabilidade ou não. Para ele ter reciclabilidade, você tem que ter uma indústria para comprar esse material, né? Porque você não vai selecionar aqui aquelas bandejinhas de PET, ou mesmo uma garrafa de PET de Tetra Pak que não é reciclável, de Tetra Pak não, Tetra Pak é reciclável. Um tipo de PET que não é reciclável. Então, esses materiais que a gente não garante colocação no mercado, que não tem reciclabilidade, esses materiais vão para o aterro sanitário. Seu Wilson, pelo senhor, em qual momento o senhor viu que a reciclagem pode mudar a vida de muitas pessoas? O senhor percebeu, na verdade? Tá. Quando nós iniciamos, em maio de 1998, tudo era muita novidade, né? Você tinha acabado de sair da Eco 92, né? 6 anos depois, e o mercado da reciclagem era muito incipiente no Brasil naquele período. Então, muitas dificuldades. Então, na medida em que as indústrias foram se aperfeiçoando, comprando maquinários para garantir a reciclabilidade do material, a gente viu que a cooperativa podia ser uma fonte de renda importante para as pessoas desempregadas e para os catadores. E aí, dessa forma, quanto mais a cooperativa foi crescendo, mais pessoas nós fomos convidando. Então, nós dividimos mais ou menos esse período em 3 ou 4 etapas, tá? Nos primeiros anos, 5 primeiros anos, foi um aprendizado. Depois, nos 15 primeiros, a gente viu que podia dar futuro à coleta seletiva. E nas outras etapas, com 20 anos e depois 28 anos, a gente já estava mais tarimbado, né? Nós tínhamos mais experiências, mais empresas parceiras. Aí você já tinha a Política Nacional de Resíduos Sólidos, você tinha já uma série de leis, né, que já tinham surgido, mas foram consolidando. E na medida que essas leis foram consolidando, foram também fortalecendo as cooperativas e os catadores e associações. Entendi. Falando em anos de experiência, na sua visão, o que o senhor acha que falta para as reciclagens, para os depósitos, para as cooperativas? Falta algum incentivo, na sua opinião? Tá. Então eu penso assim, que conforme eu disse anteriormente,
e sucateiro tem o seu papel na cadeia da reciclagem. O depósito tem, as cooperativas também, as associações também, e os catadores avulsos, porque tudo sai dos catadores. Os catadores é que saem pegando materiais nas ruas. As cooperativas têm mais estrutura, governo com a prefeitura. Então, assim, esses segmentos já faz a parte deles. O que a gente precisa é que os governos, no caso, principalmente os governos municipais nas cidades, implementem políticas públicas para favorecer esse segmento, que é um segmento de extrema importância, que faz a coleta seletiva, faz a reciclagem e a preservação dos recursos naturais, recursos hídricos, recursos minerais. Isso é uma parte. A outra, a sociedade civil como um todo, precisa ser informada pelos meios de comunicação que se recicla o que não se recicla. E aí depois vem a indústria fazendo a sua parte de comprar esses materiais da cooperativa. Porque se a cooperativa coleta, tria esse material, compacta, e a indústria não compra, o prejuízo acaba ficando com a cooperativa. Hoje nós estamos passando por um problema sério, que é o setor do vidro. O vidro hoje, os preços caíram muito. Então nós estamos negociando aí com a Circula Vidro, né? E a Abrab também tem participado dessa discussão para a gente melhorar um pouco do preço dos vidros. Também os outros materiais também têm os preços baixos. A PET, papelão, enfim, todos os materiais, né? E isso a gente tem buscado apoios para fortalecer, né? Entre esses materiais, qual material que o senhor acha que o valor agregado caiu muito? O vidro. O vidro O mesmo? vidro. Durante a pandemia, o preço do vidro era um preço competitivo. Você vendia o preço do vidro branco a R$700 a tonelada. Hoje está R$ 450, R$ 500. Então caiu de forma vertiginosa. A PET também o preço caiu. Aliás, todos os materiais. É que assim o vidro vem em muita quantidade, o papelão vem em muita quantidade e o plástico vem em grande quantidade. Então qualquer desses materiais tiver uma oscilação para baixo, a renda do catador, a arrecadação da cooperativa, com certeza não vai cair. Quando se fala no vidro, ele é separado por cor? Sim, no nosso caso aqui a gente separa o vidro branco, o vidro âmbar e o vidro misto. Esse é o vidro de garrafaria. E aí depois você tem o vidro plano, que é o vidro temperado, espelho, para-brisa de carro, né? E o próprio vidro temperado. Então são 4 tipos, é tudo vidro, mas você tem esses 3 primeiros que eu falei e o último vai numa caixa. Então nós temos 4 caixas aqui onde diariamente a gente separa esses materiais, para não misturar. E outra coisa, na triagem do vidro você não pode jogar impureza. Louça, por exemplo, não pode ir no vidro, senão a carga é rejeitada. Então você tem uma série de elementos que não pode ir no vidro, né, por conta do processo de fabricação da própria indústria, né? Por isso que é um material que os preços estão muito baixos, a gente está lutando para que esses preços melhorem. Porque ele dá muito trabalho na cooperativa, né? Além dos EPIs, que você utiliza muitos EPIs para trabalhar com vidro. É luva, é óculos, é máscara, é bota antiperfurantes, é uniforme especial. Para trabalhar com o vidro. Para trabalhar com vidro. Os outros materiais, você não precisa de uma luva especial. Você precisa de uma luva base. Uniforme também é uniforme base. Óculos não necessariamente. Agora no vidro você precisa ter todos esses equipamentos. Por conta de ser cortante, né? Exatamente. E garantir a segurança do cooperado. Com segurança. Senhor Wilson, falando em segurança de cooperado, falando de cooperativa, vamos falar um pouco hoje agora da estrutura interna da cooperativa. Tem alguma história de mudança de vida que aconteceu dentro dessa cooperativa aqui, Vira-Lata, que marca a história da cooperativa? Sim, nós temos experiências, casos assim, exitosos, mas tem também tragédia, né? É bom falar os dois, né? Nós temos aí cooperados que era dependente de químicos, era alcoólatra, e hoje está trabalhando na cooperativa e nunca mais voltou a beber, sem a necessidade de mudar de uma religião. Entendi. Então ele botou na consciência que precisava da cooperativa para sobreviver e a cooperativa precisava dele. Então ele veio, tá com a gente já faz mais de 20 anos. Tem outras histórias também dos catadores catador autônomo,
que a gente foi numa reunião, ele levou a filhinha dele. E ele dizia o seguinte, que ele tinha que levar a filha dele, que não tinha creche, não tinha um equipamento para ele deixar a filha. E aí a gente conseguiu que ele deixasse a filha dele num projeto, né, numa creche, para ele poder trabalhar. Então isso são histórias extremamente marcantes para nós, né? Tem muitas outras histórias. Tem histórias aqui, tem um catador aqui, gente, que ele já comprou o carro dele, ele já pagou, comprou uma moto, já acabou a moto dele, e agora ele está pensando em entrar ou no consórcio de casa, ou investir na própria vida dele, na aposentadoria. Né? E tem alguns cooperados também que já se aposentaram. Então você tem muitas histórias exitosas, história de vida, história de muita luta, que as pessoas vão percebendo, e essas pessoas são exemplo para os outros que estão chegando. Né? Então, essa história marca muito a vida da cooperativa, particularmente a minha também. Né? São quantos anos aqui? A cooperativa tem 28 anos, completa agora. Nesse galpão aqui vai fazer 15 anos. Antes a gente passou em vários outros lugares e até fixamos aqui. Ficar fixado aqui. São quantas toneladas hoje que processam diária e mensal aqui na cooperativa? Mensal é em torno de 350 toneladas, né? Diariamente em torno de 10 toneladas, 10, 12. Tem dia que você consegue chegar a 15 toneladas por conta do vidro, né? Que a gente recebe muito vidro e papelão. Né? Então isso você acaba puxando para cima a quantidade. Então por mês em torno de 300 até 350 toneladas. Então no ano você chega a aproximadamente quase 4 milhões de quilos de materiais produzidos. Os parceiros que trazem, os grandes geradores, condomínios e os próprios catadores. Né? Então é uma quantidade de material muito grande. Isso os materiais que são comercializados. Agora você tem uma quantidade grande ainda que vai para o RG, que é em torno de 30%. Esse número expressivo de 400 toneladas é contando com a coleta seletiva. Sim. E mais a carteira de clientes que vocês têm. Sim. Aí entra coleta seletiva da prefeitura, grandes geradores que trazem os materiais, coleta de vidro que a cooperativa faz. Né? Entendi. E dessas 400 toneladas que tem em torno de 30%, 25% a 30% RG. Entendi. Seu Wilson, como o senhor enxerga, né, conversando com o senhor aqui, dá para ver a experiência que o senhor tem na parte técnica, parte comercial, com pessoas, porque às vezes a gente não conversa somente com comércio, mas é sobre pessoas, né? Como o senhor enxerga o futuro da reciclagem hoje? Tá. Olha, na verdade assim, a Política Nacional de resíduo sólido, ela trouxe um elemento novo para a sociedade. Primeiro que você passou a ter uma lei, uma política pública que vamos dizer assim, obrigasse entre aspas, mas mostrar para o conjunto da sociedade, aí eu estou falando prefeitura, sociedade civil, empresas, né, esses 3 entes, as responsabilidades de cada um. Na medida em que esses segmentos assumem a sua responsabilidade, você aumenta a coleta seletiva, a reciclagem. Claro que nós estamos falando aqui, não é só de coleta seletiva e reciclagem, nós estamos falando da redução de resíduos, da reutilização, do reuso, né? Está tudo dentro do contexto. E essa política nacional, ela veio para regulamentar esse estado de coisas que tinha antes. Então, o que não tinha antes, até 2010, passou a ter a partir desse período. Com isso, todo mundo tem a sua meta, tem as suas obrigações. A cooperativa tem suas obrigações, a sociedade civil, os governos, empresa. Bom, para que a coleta seletiva possa avançar ainda mais, você precisa que nas cidades tenha continuidade. Vamos pegar o exemplo de São Paulo. São Paulo, a coleta seletiva iniciou com a Luiz Erondina. Aí depois você teve um hiato de 6 anos que foi sucateado. Aí a Marta assume a Marta Suplicy, e implanta a coleta seletiva em 23 centrais. Os governos que vieram depois continuaram, que foi o Serra, foi o Covas, Kassab, Serra, Kassab, Covas, aí o Haddad, e agora o prefeito Ricardo Nunes. Então,
a partir da gestão da Marta Suplicy, os prefeitos que entraram deram continuidade. Só que só isso não basta. Você tem que dar continuidade, mas você precisa ampliar. Você precisa ampliar. O que precisa na cidade é você ampliar a coleta, você tornar a coleta universalizada na cidade. Nós temos 96 distritos na cidade de São Paulo. E aí eu estou falando da cidade de São Paulo, né? Quando você vai para o estado e no Brasil, aí a realidade é muito dura. Então, se você tem 96 distritos na cidade de São Paulo, por que você não ter uma cooperativa em cada distrito? Nós estamos falando de distrito aqui de 50, 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, depende. Se você for, por exemplo, na Zona Leste, que é o mundo, cada subprefeitura que tem lá é 500, 700 mil pessoas. Então, a quantidade de pessoas é muito grande, né? Então, eu vejo o futuro assim. A coleta seletiva se estruturando e esses segmentos dando a sua contribuição. E os governos cada vez mais investindo nas cooperativas e nos catadores. Principalmente nos catadores de rua, os catadores avulsos. Entendi. Sr. Wilson, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo esse ReciclaCast, que esse podcast ele vai rodar o Brasil inteiro. Que mensagem o senhor deixaria desse assunto sobre reciclagem? Eu quero que o senhor fale olhando para aquela câmera ali. Bom, a mensagem é o seguinte. Primeiro, quando você tem uma prática boa, você está sendo exemplo para que as outras pessoas veem na sua prática uma prática boa e passa a exercitar essa prática boa. Então, isso é o princípio de tudo. Um prefeito de Carapicuíba, que chama Sérgio Ribeiro, não é mais prefeito, ele dizia o seguinte, ele foi bem redundante, mas ele dizia o seguinte, para você começar a coleta seletiva, você tem que começar. Depois que você começou, está começado. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo qual que é? Primeiro, verificar nas prateleiras dos mercados o que você consegue reaproveitar, o que você consegue reciclar, o que você consegue reusar. Esse é o primeiro passo. O segundo é procurar alguma organização, uma cooperativa, uma associação, ou o próprio catador para levar o seu material. Às vezes é o seguinte, tem gente que liga para cá falando, na minha cidade não tem coleta seletiva. Aí a gente fica desarmado, porque como nós somos na cidade de São Paulo, de repente ele é de uma outra cidade, o que a gente fala para eles? Procura o poder público para ver se o poder público consegue implantar a coleta ou tomar alguma providência. Então o recado é, você recicle, você reutilize, você reúse. E faça as coisas certas, não jogue lixo na rua, os reciclar você joga no lugar certo e exerça uma boa prática. O outro vai ver a sua boa prática e vai fazer também essa boa prática acontecer. E o que a gente chama de corrente, é um elo. Um vai puxando o outro e você consegue. É desse jeito que a Cooper Vira-Lata está crescendo. É uma corrente. E a gente está buscando mais elos para aumentando a corrente. E é desse jeito que a coleta seletiva tem jeito e vão buscar a sustentabilidade do nosso planeta e da nossa cidade e do nosso Brasil. Parabéns. Então, Wilson, muito obrigado por participar, por compartilhar com a gente aqui neste bate-papo, nesses minutos que nós estamos passando juntos, né? Porque a reciclagem, a matéria-prima não começa nas indústrias, começa em cooperativas como essa daqui. Muito obrigado, senhor, de abrir as portas para a gente da Cooper Vira-Lata. Nós ficamos muito felizes, né? Que a cada passo que a gente vai dando pela ABIRE, né? A ABIRE é uma associação que está trabalhando direto com as cooperativas, com os depósitos de reciclagem. E a gente fica muito feliz por encontrar pessoas como o senhor, que vivem dentro da reciclagem, né? Leva o sustento para casa da cooperativa, da reciclagem, que não é sobre reciclável, é sobre pessoas. E muito obrigado, que Deus abençoe muito o senhor, que essa cooperativa cresça e muito, muito mais. Bom, que Deus abençoe muito. A gente que agradece a ABIRE, essa oportunidade que nós estamos tendo, né? É a oportunidade da gente poder compartilhar as nossas experiências e estamos aqui para aprender e para ensinar também, né? Obrigado. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um ReciclaCast, mais um episódio. Se você curtiu,
Eu peço que você possa curtir, compartilhar, comentar, que você possa seguir o nosso canal, que você possa ativar o sininho para ter mais e mais informações sobre a sustentabilidade. Fica aqui o meu agradecimento, que Deus abençoe e não esqueça, a Abire é a solução que a sua cooperativa de reciclagem e o seu depósito precisa.